Boa noite, no ar o jornal da MBC TV, edição de sábado 24 de maio de 2025. Vamos às notícias que marcam a atualidade nacional. O Presidente da República e Comandante-Chefe das Forças de Defesa e Segurança, Daniel Chapo, instou ontem em Nacala, província de Nampula, os graduados do curso de Operações Especiais das Forças Armadas a cumprirem com bravura, prontidão e lealdade as missões que lhes forem confiadas, defendendo a pátria e a soberania nacional. As Forças de Defesa e Segurança têm a missão... Falando nesta sexta-feira em Nampula, durante a cerimônia de encerramento do curso de Forças Especiais na Escola de Formação de Forças de Operações Especiais, o chefe de Estado e comandante-chefe das Forças de Defesa e Segurança de Moçambique instou os graduados a serem leais, cumprindo com bravura as missões em defesa da soberania nacional. As Forças de Defesa e Segurança têm a missão de defender a independência nacional, a integridade territorial, a nossa soberania, assim como a ordem e tranquilidade públicas. No seu discurso, o Presidente da República, Daniel Chapo, apelou à dedicação patriótica e realçou a importância estratégica das novas forças especiais no combate ao terrorismo, especialmente na província de Cabo Delgado. A partir de hoje, ser-vos-ão atribuídas missões verdadeiramente especiais, missões complexas, porém honrosas, pois vos proliferarão no portfólio dos melhores filhos desta nação. Uma das missões com a qual certamente vão liderar e lidar é o terrorismo que atormenta alguns distritos da província de Cabo Delgado. O comandante-chefe usou da ocasião para reafirmar o papel central das FDS na defesa da soberania e estabilidade nacional. Os nossos irmãos estão no terreno a ressachar o terrorista naquela região e neste momento que estamos a falar desapareceram da reserva de Niassa e as nossas forças continuam em perseguição. Daniel Chapo exaltou o mérito dos formandos que concluíram o curso com sucesso, reconhecendo o esforço e dedicação evidenciados durante o processo de formação. Antigos guerrilheiros da Renamo, acampados na sede do partido na cidade de Maputo, exigem um encontro com o presidente da Associação dos Combatentes da Luta pela Democracia como condição para a realização da Conferência Nacional da Associação. Este posicionamento dos antigos guerrilheiros foi anunciado hoje em Maputo, poucas horas depois do porta-voz da Comissão Política, Said Fidel, ter anunciado a convocatória para a realização da Conferência Nacional da Associação dos Combatentes pela Democracia. É mais um braço de ferro entre a liderança da Renamo e os antigos guerrilheiros que já estão acampados há mais de uma semana na sede nacional do partido. Desta vez, em resposta à convocatória da Conferência Nacional da Associação dos Combatentes da Luta pela Democracia, feita pela Comissão Política nesta sexta-feira, os antigos guerrilheiros dizem que a referida associação não é o órgão indicado para resolver a atual crise política dentro do partido. Nós, combatentes da Renamo, representantes do povo, distanciamos-nos dos pronunciamentos da Comissão Política Nacional, porque a ACOLD é uma associação que visa a prossecução do desenvolvimento socioeconômico dos seus membros e não serve para a mediação ou solução dos problemas do partido. Os antigos guerrilheiros exigem um encontro com o presidente da referida associação antes da realização da Conferência Nacional. Apelamos ao seu presidente
para que antes da convocação desta conferência venha nos ouvir, pois que nós representamos as províncias. Com vassouras e cânticos, os guerrilheiros voltaram a exigir a destituição imediata de Ossufo Momad e a eleição de um novo presidente. Por parte da direção que está a liderar a Renamo, tem que se demitir. Para nós tem que se demitir. Esta é a única solução. Não há espaço para negociação, ele tem que se demitir. Para além de já ter perdido o estatuto de segunda maior força política de Moçambique, a Renamo vive um mal-estar interno que se agrava a cada dia com ameaças de violência e de cerco à casa do seu líder, Ossufo Momad. Moçambique poderá ser chamado a pronunciar-se em tribunal caso se prove que o ex-adido comercial Marcos de Almeida, mais conhecido por Tuta, cometeu crimes durante o período em que representava oficialmente os interesses do Estado moçambicano em Minas Gerais, no Brasil. O alerta foi lançado pelo advogado Sérgio Queia, detido no último sábado pelas autoridades bolivianas após anos em fuga. Tuta foi deportado para o Brasil no domingo, país de onde é originário. Depois de ter sido capturado na Bolívia, acusado de ser líder da maior organização criminosa do Brasil, o primeiro comando da capital, PCC, Marcos de Almeida, mais conhecido por Tuta, que exerceu funções de adido comercial no consulado de Moçambique, em Minas Gerais, foi extraditado para seu país natal. Segundo o advogado Sérgio Queja, por não se tratar de um cidadão moçambicano, não há, a partida, fundamento legal para uma responsabilização direta do Estado moçambicano no processo. Agora, esta posição de adido comercial no consulado de Moçambique, é importante perceber que esta é uma posição política diplomática. Ou seja, atrás desta posição, representando o nosso país, ele tinha alguma liberdade no território brasileiro em nome dos interesses moçambicanos. É neste contexto que Moçambique ou os agentes consulares de Moçambique podem ser chamados para poder prestar algum esclarecimento com vista a suportar a acusação que o Ministério Público faz. Por outro lado, o jurista explica que, caso se comprove que os crimes em causa foram cometidos entre os anos de 2018 e 2019, período em que Tuta prestou serviços ao Estado moçambicano, os agentes consulares poderão ser chamados a prestar esclarecimentos em tribunal sobre as suas ligações funcionais com o suspeito. Moçambique só pode ser chamado ao tribunal se o crime tiver resultado da atividade que ele estava envolvido, ou seja, na posição em que ele se encontrava como adido comercial do nosso país à data dos fatos. Se o crime tiver sido praticado naquele período, Moçambique só pode ser chamado no tribunal para poder prestar alguns esclarecimentos, para poder dar alguma informação relevante para efeito de esclarecimento. Ainda de acordo com Sérgio Queja, outra possibilidade que poderá levar à audição de representantes do consulado moçambicano prende-se com a eventual prática de crimes durante o exercício das funções de adido comercial por parte de Marcos de Almeida. Os alunos da quarta classe estudam orientados por cadernos de apoio, isto porque ainda não receberam os respectivos manuais de ensino. Justificando o fato, a ministra da Educação, Samaria Tovela, disse que a produção de manuais foi suspensa este ano por conta da adoção de novos métodos de revisão que deverão garantir manuais de qualidade e sem erros ortográficos. O segundo trimestre do ano letivo iniciou semana passada com os alunos da quarta classe sem os manuais de orientação. Confrontada com o fato, a ministra da Educação, Samaria Tovela, reconheceu a crise e justificou que a mesma deve-se a novos procedimentos adotados para a produção dos manuais de ensino. Contudo,
A governante garantiu que, para minimizar o problema, o setor da educação introduziu cadernos de apoio para ajudar os alunos a terem aulas normalmente. Em relação à quarta classe, nós temos cadernos de exercícios. Os livros da quarta classe agora é que terminaram agora, foram avaliados, então teremos a partir do próximo ano. Samaria Tovela avançou que no próximo ano os livros estarão disponíveis para o uso com maior qualidade e menores erros ortográficos. Nós temos um mecanismo de revisão, foi o que nós estabelecemos a nível do Ministério da Educação e um mecanismo que permite termos 3 fases a rever o livro. Sobre o Dia de África, que se celebra este domingo, a Ministra da Educação e Cultura afirmou que deve ser uma oportunidade de coesão entre os povos africanos. Estas celebrações devem servir como um momento de fortalecimento da nossa resiliência coletiva e da promoção da coesão social, a coesão entre os povos africanos e, sobretudo, a coesão no nosso continente. O Dia de África, também conhecido como Dia da Libertação de África, é comemorado a 25 de maio como marco da fundação da Organização da Unidade Africana em 1963, em Addis Abeba, capital da Etiópia. O Jornal da Noite observa desde já um curtíssimo intervalo. Voltamos dentro de instantes. E de repente chega um movimento de guerrilheiros, né, com uma doutrina que diz que não, essa coisa de estudar, não só você pode, como é um direito que você tem. E é de borla. Você não paga quase nada. E precisamos de você. Isto é a criação de esperança. Portanto, a Frelimo para nós é um Messias, é um libertador. Hoje há muita incerteza. Eu nunca andei com o currículo cá dentro à procura de emprego. Nunca. Nunca estive um dia desempregado. E como eu, deve haver muitos jovens na minha altura. Hoje, isso não acontece. Eu me lembro, há uns tempos atrás, um pouco logo a seguir a paz, conduzias daqui para Vilanculos, onde eu costumava ir, não sei o quê, as pessoas vestidas de saco e fugirem do carro como se fosse uma coisa que lhes ia matar, né? Hoje vais daqui para Vilanculos, tu passas por um sítio que não tem uma casa e às vezes não tem, às vezes um carro numa garagem. Basta olhar para isso, dizer que olha, isto aconteceu. As crianças uniformizadas, calçadas, nem que seja chinelo, é um contraste muito grande. Você viver num país onde há mais de 50% da população que nem sequer água tem e ficar preocupado com o PIB. Acompanhe logo após o Jornal da Noite, aqui na MBC TV. Ser artista profissional exige dedicação e esforço, mas o importante é estarmos sempre juntos. Força, filha! Tu consegues! Força, baby! Tu consegues! Com o serviço Triple Play da TV Cabo, podes ligar-te a quem mais importa. Força, filho! Tu consegues! Por internet, com uma velocidade mega rápida. Com os melhores canais de televisão na tua TV, smartphone, tablet ou computador a qualquer hora. E com chamadas de voz ilimitadas na rede TV Cabo. Tu consegues. TV Cabo. Sempre ligados. Estamos de volta para a segunda parte do Jornal da Noite da MBC TV. O Presidente da República apelou ao Tesouro
para obedecer a critérios de transparência no processo de pagamento de dívidas aos fornecedores do Estado. Um pronunciamento no qual reiterou o compromisso de pagamento dos passivos para com os fornecedores do Estado. Daniel Chapo visitou nesta quinta-feira o Ministério das Finanças. Dentre os vários desafios que o governo enfrenta este ano, o da necessidade de equilíbrio fiscal e das dívidas para com os fornecedores são os que se mostram mais urgentes a serem resolvidos, segundo avançam algumas correntes de opinião económica. A visita do Presidente da República ao Ministério das Finanças nesta semana revela, entre outras finalidades, a preocupação do Executivo na busca de soluções para a gestão criteriosa das dívidas do Estado, sobretudo aquelas relacionadas com empresas fornecedoras de bens e serviços. Daniel Chapo não só reconheceu as dívidas, como também renovou o compromisso em liquidá-las. Ao fazê-lo, Daniel Chapo referiu que o ato não só honra o Estado, como também garante que as empresas continuem a ter recursos para manterem os fornecimentos. A propósito, o Presidente da República apelou para a sensibilidade necessária para se fazer pagamentos a fornecedores sem complicações nem burocracias. Um apelo direto de Daniel Chapo, dirigido ao Tesouro, ao qual também exigiu a observância da transparência no processo de seleção das faturas a liquidar. Dados mais atualizados, divulgados nesta semana pelo Ministério das Finanças, revelam que o Estado deve cerca de 7 mil milhões de meticais a fornecedores de bens e serviços, passivo acumulado até 2023. Entretanto, o Governo revelou que já saldou a outra tranche da dívida de pelo menos 10 mil milhões referentes a 2024. Sugestões do setor privado, várias vezes apresentadas publicamente, recomendam a criação de uma rubrica orçamental anual, no caso, estimada em 3 mil milhões de meticais para pagamentos regulares das faturas acumuladas. Além de travar o endividamento, o setor privado acredita que a medida seria determinante para garantir liquidez e sustentabilidade das operações das empresas que fornecem bens e serviços ao Estado. O gestor empresarial Gustavo Cruz sugere ao setor privado, a CQE, a diversificar a carteira de clientes para evitar dependência em relação ao Estado, atualmente com dificuldades de saldar suas dívidas. Procedendo desse modo, entende Gustavo, as empresas vão garantir o cash flow e reduzir o risco de falência por falta de liquidez. Na relação com o Estado, a componente de negócios é a que mais preocupa o setor privado, com vários milhares de milhões de meticais por receber resultantes de negócios com o Estado. O setor privado vê várias empresas confrontadas com o risco de falência por falta de liquidez para continuarem a produzir. Diante desta situação real, o gestor empresarial Gustavo Cruz apresenta uma saída baseada em diversificação de clientes para dispersar o risco. O que nós temos que fazer é começar a deixar de apenas focalizar no negócio com o Estado. Temos que buscar soluções. E quais são essas soluções? Começar a tentar diminuir a necessidade ou dependência dos negócios com o Estado moçambicano e começar a irmos ao setor privado e começar a fazer negócios. Mas o Estado tem necessidades? Existe necessidade, sim. O Estado tem necessidades? Não é deixar de fazer negócio com o Estado. É começar não só a fazer um negócio com o Estado. É começar, por exemplo, a ter a capacidade de fazer um negócio com os privados para justificar o cash flow necessário para gerir as nossas empresas. Gustavo Cruz aponta igualmente o mercado externo como uma oportunidade a explorar e uma fonte de receitas para contrabalançar os negócios que faz, com que, sendo o maior e melhor cliente do setor privado, o Estado tem o problema de atraso no pagamento das faturas. Neste momento há muita empresa que está em risco de encerrar, porque o Estado moçambicano deve a estas empresas muito dinheiro. O que eu digo é ir buscar soluções
podem passar também, por exemplo, começar a exportar o que nós produzimos internamente. Gestor na Sociedade Moçambicana de Medicamentos, Gustavo, revela a experiência que tem de fazer negócios com o Estado numa situação de atraso nos pagamentos. A SMM tem uma dependência com o Serviço Nacional de Saúde de cerca de 80% a 85%. Sabemos que o Estado não tem a capacidade de nos pagar, mas não vamos parar de fornecer ao Estado. Vamos continuar a fazer o nosso papel como indústria e a fornecer o que o Ministério da Saúde necessita para ter os seus hospitais em funcionamento. Vamos ter que saber trabalhar também com o Ministério da Saúde para conseguir os pagamentos. Temos que ir lá fora, temos que sair da nossa pequena caixa e ir começar a buscar soluções que nos tragam resultados. Se o Estado que faz negócio connosco não tem capacidade de os pagar, vamos o quê? Encerrar empresas? Num outro pronunciamento sobre as possibilidades de financiamento aos projetos de empresas, Gustavo Cruz diz que a Bolsa de Valores de Moçambique tem um papel a desempenhar na economia nacional. Os bancos conseguem dar o que a gente consegue pedir. O problema é as garantias que têm que ser dadas. Infelizmente, a nossa banca faz o que consegue. E o que consegue dentro da possibilidade. E já a Bolsa de Valores? Eu vejo a Bolsa de Valores, isto é uma opinião minha, como Gustavo, a Bolsa de Valores como um futuro que as empresas têm de ir lá buscar através de financiamento através do papel comercial. Gustavo Cruz falava no programa Banca e Seguros da MBC TV, que passa às segundas-feiras, depois do Jornal da Noite. Já é de praxe, aos sábados, no Jornal da Noite, a opinião do professor Elísio Macamo. Já a seguir. Boa noite, estimados telespectadores. No início desta semana, chamou a minha atenção um texto que fala sobre o sucesso de Singapura como um exemplo de como fazer as coisas certas pode levar um país ao desenvolvimento. E é verdade, o país prosperou com estabilidade política, investimento em educação, abertura ao comércio e combate à corrupção. Tudo isso foi feito sob o braço forte de um líder visionário e tecnocrata. Mas é importante lembrar que essa narrativa, embora inspiradora, pode ser enganosa se interpretada de forma simplista. Fazer a coisa certa não garante o sucesso. A história está cheia de exemplos de países que adoptaram boas práticas e ainda assim enfrentaram dificuldades por razões fora do seu controle. A própria Singapura, mesmo com a liderança de Lee Kuan Yew, o tal ditador benevolente, poderia ter fracassado. Bastaria, por exemplo, que tivesse ocorrido um conflito regional envolvendo os seus vizinhos, como a Indonésia ou a Malásia, ou que o fluxo de comércio global tivesse se retraído, ou ainda que a sua população multiétnica, tanto malaios, chineses e indianos, rejeitasse o modelo autoritário adotado, provocando instabilidade interna. O sucesso, portanto, não foi apenas fruto de boas decisões, mas também de condições externas favoráveis e, sejamos francos, de uma boa dose de sorte histórica. Essa constatação leva-nos a uma reflexão mais profunda sobre o modo como pensamos o desenvolvimento. Há uma tendência comum de julgar decisões com base nos seus resultados. Se um país é bem-sucedido, supõe-se que tudo o que ele fez foi correto. Se fracassou, então deve ter feito tudo errado. Mas essa lógica é problemática. Ela ignora o processo, desconsidera os riscos assumidos e muitas vezes negligencia fatores externos que nada têm a ver com a qualidade das decisões internas. Avaliar políticas apenas pelos seus desfechos e não pelos princípios e critérios que as orientaram é cair no chamado viés do resultado, e esse viés produz distorções perigosas. Um dos exemplos mais preocupantes dessa distorção é a ideia de que a ditadura pode ser um caminho alternativo para a prosperidade. Essa é uma ilusão recorrente e, na maioria das vezes, equivocada. Graça no nosso país, onde gente normalmente lúcida entretém facilmente esse tipo de ilusões. Essa gente olha para a China, por exemplo, e vê nela a prova dos 9 dessa crença.
mas não olha para a Rússia que, apesar de ser um regime autoritário, não registra os mesmos níveis de crescimento econômico que a China. O PIB russo é quase do nível de Portugal. A experiência concreta de muitos países mostra que regimes autoritários raramente trazem desenvolvimento duradouro. Pelo contrário, sufocam a inovação, destroem instituições, concentram poder e perpetuam desigualdade. Em vez de progresso, produzem medo, ineficiência e atraso. A promessa do autoritarismo raramente é cumprida e, quando é, vem a um custo humano e social altíssimo. E é aqui que chegamos à questão mais importante. A razão para fazermos a coisa certa, combater a corrupção, investir em educação, respeitar as instituições, não deve ser apenas a esperança de que isso nos trará prosperidade. Deve ser, acima de tudo, porque a alternativa é moralmente inaceitável. Fazer o certo é um compromisso com a dignidade, com a justiça e com a liberdade, não um mero cálculo de retorno econômico. O progresso é desejável, claro, mas ele deve ser consequência e não justificativa daquilo que é moralmente correto. Quando invertemos essa ordem, passamos a justificar qualquer meio pelo fim. Se acreditamos que o desenvolvimento justifica tudo, abrimos espaço para abusos, autoritarismos, supressão de direitos, tudo em nome de uma prosperidade que muitas vezes nem chega. Uma sociedade verdadeiramente desenvolvida não é apenas rica, ela é justa, livre e respeita os seus cidadãos. O progresso que vale a pena é aquele que nasce de escolhas morais corretas, não aquele que serve de desculpa para abandoná-las. E é por isso que, ao olharmos para o nosso próprio país, é crucial manter esse princípio em mente. Esta semana, nós vimos o Presidente da República encontrar-se com um candidato derrotado. É um gesto importante, sem dúvida, mas é legítimo questionar até que ponto esse diálogo revela um compromisso verdadeiro com uma visão de desenvolvimento baseada em escolhas morais corretas. Quando ouvimos os comunicados de imprensa e os discursos públicos que saem desses encontros, devemos nos perguntar: há neles um projeto político claro, centrado na justiça, na verdade e no bem comum? Ou estamos apenas diante de mais um exercício de equilíbrio entre interesses imediatos? Porque fazer política num país que precisa tanto de progresso é mais do que reconciliar partes, é escolher o caminho certo, mesmo quando ele não serve a conveniências de curto prazo. Mais uma vez, boa noite e até a próxima semana. Opinião do professor Elísio Macamo. Está pautada a informação para o Jornal da Noite, edição de sábado 24 de maio de 2025. Gratos pela atenção dispensada e continuação de um bom fim de semana.